Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, e que louvor nós devemos fazer ao Senhor por essa inspiração dada ao nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, de termos a Bíblia no nosso dia a dia, termos esse alimento diário. Isso é uma força espiritual tremenda que nós nem imaginamos. Se você conhece pessoas que precisam fazer o estudo bíblico, divulgue o programa. Fala, olha, o programa na Canção Nova da Bíblia, você pode participar. Se a pessoa não tiver condição nos horários que são transmitidos o programa, depois ele fica lá no canal do YouTube do CN Play da Canção Nova, e a pessoa pode procurar e fazer o estudo bíblico conosco. Talvez até compartilhe, vai provocando as pessoas a elas buscarem o entendimento bíblico. Essa formação bíblica ela é importantíssima, porque o estudo ele não é somente uma formação, a gente não está aqui curiosando a palavra, mas a gente quer aplicar essa palavra na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude a meditar, a colher os frutos, a aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua palavra de Deus, é importante a gente ter a palavra de Deus. Se você quiser riscar, marcar, o Padre Jonas sempre nos ensinou isso, até a canetinha aqui, ó, dos 80 anos dele, canetinha Bic, 4 cores, que ele amava usar para o estudo bíblico. Mas pega aí a sua Bíblia, o seu caderno e vamos anotar o texto do nosso estudo de hoje. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos ler o texto? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Digo a verdade e não minto. Para servir a esse testemunho fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja só, no tempo atual essa palavra é muito necessária. Nós não podemos perder de vista que nós somos chamados a rezar pelas autoridades. Uma tentação que muitas vezes a gente tem é de querer a destruição, o aniquilamento daquelas pessoas que acabam agindo mal, em discordância com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente busca. Mas olha o que o apóstolo vai dizer a nós cristãos. Ele está instruindo Timóteo. Eu imagino que aquela comunidade enfrentava o Império Romano que os perseguia, os pagãos, aqueles que tinham cultos idolátricos e principalmente a comunidade judaica que tinha repulsa pelos cristãos, não é? E aí Paulo vai aqui traçar uma meta de intercessão. E isso precisa ficar muito registrado no nosso coração. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas. Então, por todas as pessoas. O Padre Jonas diria, todas são todas. Então, não tem exceção. Aqueles que nós consideramos próximos, que são para nós simpáticos, e os antipáticos, até que nós possamos considerá-los nossos inimigos. Por isso que Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Então, nós estamos em profunda consonância com o ensinamento de Jesus. E aí ele vai dizer, por todas as pessoas. Aí ele começa, as autoridades, pelos reis. Vamos imaginar a perseguição de Nero, minha gente, de Diocleciano, aqueles imperadores romanos que estavam ali matando os cristãos. Pelos reis, pelas autoridades em geral,
para que possamos levar uma vida calma e tranquila com toda a piedade e dignidade. Quando a gente quer o mal de quem está à frente, governando, né, uma nação, e a gente não tem a atenção, a dinâmica e a dimensão da intercessão, a gente, ao desejar o mal, acaba promovendo também o mal. Por quê? A gente precisa levar uma vida calma e tranquila. Se as autoridades recebem a nossa oração, a nossa intercessão, nós precisamos entender que todos serão beneficiados se houver conversão, mudança na vida daquela autoridade. Nós precisamos rezar para a conversão das autoridades, para a salvação. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Vai dizer o apóstolo Paulo. Queremos agradar a Deus? Porque muitas vezes é um enfrentamento interior, porque a gente não quer ceder à oração, à intercessão, porque existe dentro de nós aquele conflito da nossa natureza humana, das paixões humanas, daquela ira que não é uma ira permitida, e a gente vai enfrentar, porque isso é agradável a Deus. É agradável ao nosso Deus e Salvador. E aí, olha o que Paulo vai dizer. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração que nós fazemos pelas autoridades, pelos reis, pelas pessoas em geral, é para que elas sejam salvas. A gente não vai apoiar qualquer coisa errada. A gente está orando porque a gente está satisfeito. Não, a gente está orando para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvas. Se Deus quer salvar a todos, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, os únicos que não podem mais ser salvos são aqueles que estão no inferno e os demônios. Então não adianta rezar pela conversão de Satanás, dos demônios, não vai adiantar. Isso é doutrina da igreja, não muda, não é? Já está definido pelo próprio Senhor. Mas Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A gente precisa direcionar a nossa oração de intercessão da forma certa. E aí, depois ele vai começar aqui a doutrina, né? Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre a humanidade e Deus, o homem Jesus Cristo. Então aqui, esse versículo, às vezes, nossos irmãos protestantes pegam para criticar aquilo que nós entendemos da comunhão dos santos. Então, só há um mediador, então não há mais mediadores. A Virgem Maria não é mediadora, os santos não são mediadores, mas aqui ele está dizendo entre o Pai e a humanidade, o mediador é Cristo, Senhor. E qual é a mediação? Ele se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. A mediação é o sangue. A mediação são as chagas. A mediação é o sacrifício. A mediação é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor ao Pai. Ele é o mediador. Mas a mãe tem acesso ao filho. Filho, acabou o vinho. Os santos que estão na amizade com Cristo têm acesso a Ele, a segunda pessoa da Trindade. Você está me entendendo? Ele se entregou pelo resgate de todos. Se Ele quer a salvação de todos, Ele se entregou pela salvação de todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Digo a verdade, não minto. Para servir a esse testemunho, eu fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Ele, Jesus, Ele mediou a nossa salvação. Ele acessou ao Pai com o seu sacrifício, com a sua redenção. Agora nós temos acesso ao trono da Trindade. A carta aos Hebreus, nós vamos estudá-la ainda, ela vai dizer, nós temos acesso a esse trono por meio de Cristo, ao trono da Trindade. Mas nós podemos levar a Cristo, e vamos lembrar uma coisa, a oração da coleta, que é feita na Santa Missa, é Cristo que recolhe todas as nossas orações e apresentam ao Pai. E nós podemos, a partir da Virgem Maria e dos santos, pedir que eles nos ajudem nos nossos combates, que eles cheguem até Jesus, para que Jesus apresente ao Pai as nossas necessidades. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, as orações que Paulo diz que devemos fazer, de súplicas, intercessão, todo tipo de oração e as ações de graças, elas devem ser feitas dessa forma.
em Cristo. Ah, então agora a gente não reza mais a Cristo, esse povo católico não reza a Cristo, reza ao Santo, reza a Virgem Maria. Não, nós rezamos a Cristo. No entanto, se você for ver toda oração litúrgica no dia de um santo, a gente remete ao santo, mas a gente fala em nome de Jesus Cristo, por Cristo nosso Senhor, porque tudo é feito por meio de Cristo, tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, eu quero hoje dizer a você, lutemos pela conversão de todas as pessoas e de todas as autoridades. Esse é um chamado muito concreto que Deus nos faz hoje a partir dessa carta pastoral a Timóteo. É fácil? Não, mas é uma oferta. Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos são antipáticos, por aqueles que não comungam dos nossos pensamentos, mas nós temos que desejar a salvação de todos. A mensagem de hoje: eu devo me posicionar em orações, súplicas, intercessões e ação de graças por todas as pessoas, em especial pelas autoridades constituídas para que a conversão dos mesmos traga salvação e benefício para todos os que estão sob a autoridade deles. Esse deve ser o nosso compromisso. Vamos fazer isso a partir de agora, a aplicação dessa palavra? Orações, súplicas, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, mas também pelas autoridades da sua cidade, do seu estado, da nação, do poder legislativo, do poder judiciário, autoridades eclesiásticas, o padre da sua paróquia, o coordenador pastoral. Nós temos que entrar no mundo sobrenatural e entender que Deus quer a salvação de todos. E é agradável a Deus nós entrarmos no campo da intercessão. Vamos rezar? Meu Deus, meu tudo, meu Senhor, meu Salvador, mediador entre nós e o Pai, nós nos achegamos agora em oração à sua presença e queremos, Senhor Deus, entender esse mistério, esse chamado. O Senhor nos chama a uma conversão do nosso coração, a uma adequação da nossa vida à palavra. E o chamado que o Senhor nos faz hoje é nós cedermos espaço no nosso coração para orações, súplicas, intercessão, ação de graças, por todas as pessoas e também pelas autoridades. Nos ajude a viver essa dinâmica da intercessão, unindo o nosso coração ao Teu, Jesus. O Senhor é o nosso mediador. E nós queremos chegar pela nossa oração até o coração do Pai, para que aqueles que precisam ser atingidos, salvos, o sejam pelo nosso clamor e pela nossa intercessão. Nós queremos recorrer à intercessão da Virgem Maria, dos santos e das santas. Nos ajude, Senhor, no combate pela salvação daqueles que são alvos também do Seu amor. Nos faça passar por essa metanoia, por essa mudança de mentalidade e de atitude. É o que nós pedimos ao Senhor. Nós pedimos agora, Jesus, essa graça. Só o Senhor pode nos ajudar nesse processo de orações, súplica, intercessão, ação de graças por todas as pessoas e pelas autoridades. Amém. Assuma esse compromisso. Eu quero, junto com você, assumir esse compromisso. É um compromisso de fé, é uma decisão de fé. Nós fazemos isso porque agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus, nós devemos abraçar com toda a determinação e avançar naquilo que é o propósito e a proposta de nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.